Poucas pessoas sabem disso, mas Chico Xavier não falava apenas do que via, ele falava do que sentia. E em meio a tantas energias que atravessam este mundo invisível, havia algo que sempre lhe chamava a atenção. A força silenciosa de certas almas que pareciam resistir onde outras desmoronavam. Segundo relatos espirituais, Chico sentia que alguns signos carregavam uma espécie de blindagem natural, e entre eles, Touro se destacava como uma verdadeira muralha contra as trevas. Não uma força agressiva, mas uma presença firme, estável, quase impossível de ser atravessada. Pessoas de Touro, muitas vezes, não percebem isso conscientemente, mas desde cedo aprendem a suportar pesos emocionais, cargas espirituais e desafios que fariam outros desistirem. É como se algo dentro delas dissesse: aqui, o caos não passa. Essa força não nasce do ego, mas de uma conexão profunda com a terra, com o tempo certo das coisas, com a resistência que não faz barulho. Se você é de Touro, talvez já tenha sentido isso sem saber explicar. Uma intuição firme, uma necessidade de proteção, uma sensibilidade espiritual escondida sob uma aparência forte. Inclusive, muitos taurinos só começam a compreender essa dimensão espiritual quando passam a estudar seu mapa astral e seus rituais de limpeza e equilíbrio energético, algo que aprofundo de forma muito cuidadosa no e-book Touro, o guia espiritual completo, onde revelo práticas, interpretações e caminhos que ajudam Touro a reconhecer e ativar essa proteção natural. O link está na bio e no comentário fixado. Mas agora, fique comigo, porque o que Chico Xavier sentiu sobre Touro vai muito além do que a astrologia tradicional ousa explicar. Chico Xavier costumava dizer, de forma sutil, que nem toda proteção espiritual se manifesta como luz intensa ou revelações visíveis. Algumas proteções são silenciosas, quase imperceptíveis, mas extremamente poderosas. E é exatamente assim que a energia de Touro atua. Diferente de signos que reagem, Touro sustenta. Enquanto muitos se perdem em conflitos espirituais, dúvidas internas e influências externas, Touro permanece firme, mesmo sem entender completamente por quê. Essa força vem de uma ligação profunda com a matéria, com a terra, com aquilo que é concreto e real. E é justamente isso que cria uma barreira natural contra energias densas. As trevas se alimentam da instabilidade, do medo, da pressa e da desconexão. Em Touro, elas encontram resistência, paciência e enraizamento. Por isso, pessoas taurinas frequentemente passam por provações longas, mas raramente são destruídas por elas. Existe nelas uma capacidade rara de atravessar períodos sombrios sem perder totalmente o eixo, mesmo quando tudo parece pesado demais. Chico sentia que essa força não era aprendida, era trazida de outras experiências espirituais, como se a alma de Touro já tivesse enfrentado muito antes de chegar aqui. Isso explica por que muitos taurinos carregam uma maturidade emocional precoce, uma seriedade silenciosa e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade espiritual que quase nunca mostram ao mundo. Eles sentem profundamente, mas escolhem com cuidado onde e com quem revelam isso. Essa contenção, essa estabilidade, funciona como um escudo invisível. Não porque Touro esteja sempre consciente disso, mas porque sua própria vibração não combina com o caos. E quando a escuridão tenta se infiltrar, encontra algo sólido demais para atravessar. Essa é a muralha que Chico Xavier sentia, não feita de luz brilhante, mas de presença, constância e força interior que não se curva facilmente. Há algo que Chico Xavier compreendia profundamente sobre o mundo espiritual. Forças densas não enfrentam aquilo que não conseguem mover. Elas procuram rachaduras emocionais, instabilidade, culpa excessiva, medo constante. E é exatamente por isso que, muitas vezes, as trevas evitam Touro. Não porque o taurino seja perfeito ou imune à dor, muito pelo contrário, mas porque sua estrutura interna é difícil de quebrar. Mesmo quando sofre, Touro sofre em silêncio, processa internamente e segue em frente, um passo de cada vez. Essa postura cria uma vibração firme, quase intransponível. Espíritos perturbados, energias obsessivas e influências negativas precisam de abertura emocional caótica para se instalar, e Touro, por natureza, fecha essas portas sem perceber. Chico sentia que, em muitos casos,
Touro era colocado em ambientes difíceis não para ser atacado, mas para equilibrar o espaço. Como se sua simples presença estabilizasse o que estava fora de controle. Isso explica por que tantos taurinos acabam sendo o pilar da família, do trabalho ou das relações, mesmo sem desejar esse papel. Existe neles uma força que não se impõe, ela simplesmente existe. E essa existência já basta para conter o avanço do desequilíbrio. As trevas não gostam do que é previsível, constante e sólido, porque não conseguem se alimentar disso. Elas preferem o excesso, o drama, o desespero. Touro, ao contrário, vibra na paciência, no tempo certo, na resistência silenciosa. Mesmo quando cai, cai de pé. Mesmo quando erra, aprende devagar, mas de forma definitiva. Essa estabilidade espiritual não é glamourizada, não chama atenção, mas constrói uma muralha real. Chico Xavier percebia que, enquanto outros signos precisavam aprender a se proteger, Touro já vinha protegido. Precisava apenas aprender a reconhecer e respeitar essa força para não se tornar pesado demais consigo mesmo. Mas toda muralha tem um custo. Chico Xavier sentia que a mesma força que protege Touro também o faz carregar pesos que poucos perceberiam. Por ser espiritualmente resistente, Touro muitas vezes atrai responsabilidades emocionais, familiares e energéticas que não lhe pertencem. Pessoas se apoiam em Touro sem pedir permissão. Situações difíceis se encostam nele porque aguenta. E, aos poucos, o taurino vai acumulando cargas que não são só desta vida. Há em Touro uma memória espiritual antiga, uma sensação de que desistir não é uma opção, mesmo quando tudo está pesado demais. Chico compreendia que essa alma já conheceu escassez, perdas e provações em outras experiências, e por isso desenvolveu uma resistência rara. Porém, quando Touro não aprende a se limpar espiritualmente, a descarregar o que absorve, essa força começa a se tornar peso. Surgem o cansaço sem explicação, a sensação de estar sempre segurando tudo, a dificuldade de relaxar verdadeiramente. As trevas, quando não conseguem atravessar a muralha, tentam se apoiar nela, e é aí que mora o perigo silencioso. Não é ataque direto, é desgaste. Por isso, Chico sentia que Touro precisava aprender não apenas a resistir, mas a se cuidar espiritualmente. Banhos energéticos, rituais simples de aterramento, compreensão do próprio mapa astral e dos ciclos da vida não são luxo para Touro, são necessidade. Quando o taurino entende isso, sua força deixa de ser um fardo e volta a ser aquilo que sempre foi: proteção. Mas quando ignora, acaba vivendo como se estivesse sempre cansado de um combate que nunca começou. Essa é a parte que quase ninguém conta sobre a muralha contra as trevas. Ela também precisa de manutenção, silêncio e respeito ao próprio limite. Existe um momento específico na vida de Touro em que algo muda internamente. Chico Xavier sentia que, mais cedo ou mais tarde, o taurino é chamado a tomar consciência da própria força espiritual. Até então, ele apenas resiste, suporta, aguenta. Mas chega um ponto em que a alma pede mais do que sobrevivência, pede entendimento. É nesse período que muitos taurinos começam a se interessar por espiritualidade, astrologia, energia, propósito e silêncio interior. Não por curiosidade superficial, mas por necessidade. Algo dentro diz que continuar vivendo apenas no automático não é suficiente. Esse despertar não costuma ser repentino. Ele vem como uma inquietação suave, uma sensação de que existe algo maior sustentando sua vida. Chico compreendia que, quando Touro começa a entender seu mapa astral, seus ciclos, seus pontos de força e vulnerabilidade, a muralha deixa de ser apenas defensiva e passa a ser consciente. A pessoa aprende quando se fechar, quando se abrir, quando descansar, quando agir. Pequenos rituais de limpeza energética, práticas simples ligadas à terra e à prosperidade ajudam Touro a liberar o excesso que absorveu ao longo dos anos. Nada complexo, nada místico demais. Apenas alinhamento com aquilo que sua alma já conhece. Muitos taurinos relatam que, quando começam a se cuidar espiritualmente de forma correta, a vida flui com menos peso, menos conflitos e menos desgaste emocional. É como se a proteção sempre presente finalmente encontrasse direção. Não por acaso,
Guias espirituais sempre apontaram que Touro próspera quando une força prática com consciência espiritual. E quem busca compreender isso mais profundamente costuma perceber que o autoconhecimento não enfraquece, ele fortalece ainda mais a muralha. Chico Xavier sentia que a verdadeira transformação de Touro acontece quando ele deixa de apenas suportar o mundo e passa a escolher como interagir com ele. Até esse ponto, muitos taurinos vivem como se fossem responsáveis por manter tudo em pé. Pessoas, ambientes, relações, estruturas inteiras. Mas quando Touro entende sua natureza espiritual, algo se ajusta internamente. Ele percebe que não precisa lutar contra tudo, nem carregar dores que não são suas. Essa consciência muda completamente a forma como a energia flui ao seu redor. A muralha continua ali, firme, mas agora com portas que se abrem e se fecham no momento certo. Chico compreendia que esse aprendizado não vem do intelecto, mas da experiência. Touro aprende vivendo, errando, caindo e levantando, sempre com uma capacidade impressionante de não se perder de si mesmo. Quando finalmente reconhece seus limites, o taurino passa a sentir menos culpa por dizer não, menos peso ao se afastar do que o drena, menos medo de mudar o que não faz mais sentido. A força que antes era apenas resistência se transforma em sabedoria prática. E é nesse estágio que Touro se torna ainda mais inacessível às trevas, porque agora não apenas suporta a pressão, mas entende de onde ela vem. Chico sentia que, quando um taurino alcança esse nível de consciência, ele se torna uma referência silenciosa para outros, não pelo discurso, mas pela presença. As pessoas sentem segurança, estabilidade e calma ao seu redor, mesmo sem saber explicar por quê. A muralha, então, deixa de ser apenas proteção individual e passa a irradiar equilíbrio para tudo o que toca. No plano espiritual, Chico Xavier sentia que a presença de Touro é percebida de forma muito clara. Não como brilho intenso ou manifestações espetaculares, mas como campo estável. É como se a energia taurina organizasse o espaço ao redor, trazendo ordem onde havia confusão. Espíritos elevados reconhecem essa vibração com respeito, porque ela sustenta, âncora e dá forma. Já as energias densas, quando se aproximam, encontram dificuldade para permanecer. Não há caos suficiente para se alimentarem. Por isso, muitos taurinos sentem desde cedo uma necessidade quase instintiva de ambientes tranquilos, de silêncio, de rotina, de contato com a natureza. Isso não é apego material, como muitos acreditam, é instinto espiritual de preservação. Chico compreendia que Touro funciona como um ponto de aterramento entre o visível e o invisível. Quando tudo parece instável demais, a energia de Touro ajuda a fixar, a dar chão, a impedir que as coisas se desfaçam. Essa é uma missão silenciosa, muitas vezes ingrata, porque raramente é reconhecida. O taurino não recebe aplausos por manter o equilíbrio, apenas percebe quando algo sai do lugar. E mesmo assim, segue sustentando. No mundo espiritual, isso tem peso. Almas com essa vibração são observadas, respeitadas e muitas vezes, poupadas de certos ataques diretos, não por privilégio, mas porque sua energia não permite fácil acesso. A muralha não é construída com intenção de confronto, mas com constância. E no universo espiritual, constância é uma das forças mais raras que existem. Mesmo sendo uma muralha, Touro não passa pela vida sem testes. Chico Xavier sentia que, justamente por carregar essa força, o taurino é colocado diante de situações que desafiam sua paciência, sua fé e sua resistência emocional. As trevas não atacam Touro de forma direta e explosiva. Elas testam pelo desgaste, pela repetição, pela sensação de demora, pela tentativa de fazê-lo duvidar do próprio valor. É como se o tempo fosse usado como ferramenta contra ele. Promessas que demoram a se cumprir, esforços que parecem não ser reconhecidos, caminhos que exigem persistência além do comum. Esses testes não existem para quebrar Touro, mas para refinar sua consciência. Chico compreendia que, quando o taurino passa por esses períodos sem endurecer o coração, sua força se torna ainda mais sólida. O perigo surge quando Touro confunde resistência com teimosia espiritual, insistindo em permanecer onde a alma já pediu mudança. Nesses momentos, o cansaço se acumula e a proteção parece enfraquecer,
não porque a muralha caiu, mas porque o próprio taurino deixou de escutar sua intuição. As trevas se aproveitam desse silêncio interior, dessa desconexão temporária, tentando gerar desânimo, apego excessivo ou medo da perda. Mas quando o touro se reconecta com sua essência, com seus valores, seu ritmo, sua espiritualidade, algo se reorganiza rapidamente. A energia volta a fluir, o peso diminui, e a muralha se recompõe. Chico sentia que esses testes são, na verdade, convites para que Touro evolua espiritualmente sem perder sua natureza firme, aprendendo que até a força mais sólida precisa de consciência para continuar protegendo. Chico Xavier sentia que o verdadeiro propósito espiritual de Touro não está no enfrentamento direto, mas na permanência consciente. Enquanto muitas almas vêm ao mundo para provocar mudanças bruscas, rupturas e transformações visíveis, Touro nasce com a missão de sustentar o que é essencial quando tudo ao redor ameaça ruir. Sua força não é imediata, nem explosiva, ela é contínua. Touro não foi feito para correr atrás do tempo, mas para caminhar com ele. No plano espiritual, essa capacidade de permanecer firme, mesmo diante da demora, da perda e do silêncio, é extremamente rara. Chico compreendia que almas taurinas carregam um pacto silencioso com a estabilidade do mundo. São elas que mantêm valores vivos quando outros os abandonam, que seguram estruturas emocionais quando ninguém mais quer sustentar, que continuam acreditando quando a fé coletiva enfraquece. Cada desafio enfrentado por Touro não vem para destruí-lo, mas para aprofundar sua raiz espiritual. Por isso, muitos taurinos sentem que amadurecem cedo, que aprendem a lidar com responsabilidades antes do tempo, que precisam desenvolver paciência antes de experimentar recompensas. Esse caminho lento não é punição, é preparação. Chico sentia que, ao longo de várias experiências espirituais, Touro aprendeu que tudo o que dura precisa de tempo para se formar. E essa consciência acompanha a alma, mesmo quando ela ainda não sabe explicar. O taurino percebe, intuitivamente, que escolhas feitas com pressa cobram um preço alto demais. Por isso, prefere construir devagar, mas de forma sólida. No campo espiritual, essa postura cria uma vibração extremamente difícil de ser corrompida. As trevas se alimentam da instabilidade, da dúvida e do excesso emocional, mas encontram pouco espaço em quem vibra na constância. Quando o Touro honra sua essência, respeitando seus limites, cuidando de sua energia e vivendo de acordo com seus valores mais profundos, ele se torna um guardião silencioso do equilíbrio. Não precisa ser visto, não precisa ser aplaudido. Sua presença já é suficiente. O destino espiritual de Touro é ser base onde outros se apoiam, ser chão onde outros encontram segurança, ser tempo quando o mundo exige pressa. E quando essa missão é aceita com consciência, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em propósito espiritual vivido dia após dia. Chico Xavier sentia que chega um momento decisivo na jornada espiritual de Touro em que a muralha deixa de ser apenas instinto e passa a ser escolha consciente. Até então, o taurino resistiu, sustentou, protegeu sem entender totalmente o porquê. Mas quando a consciência desperta, ele percebe que sua força não existe apenas para suportar o mundo, ela existe para ordená-lo, começando por dentro. Nesse estágio, Touro entende que não precisa lutar contra as trevas, porque sua vibração já não permite passagem. Ele aprende a cuidar da própria energia, a limpar o que absorveu, a fortalecer sua base espiritual com práticas simples, porém profundas. Rituais de limpeza, banhos energéticos, compreensão dos ciclos do mapa astral e alinhamento com o próprio propósito deixam de ser curiosidade e passam a ser ferramentas de equilíbrio. A vida começa a fluir com menos desgaste, menos conflito e mais clareza. Chico compreendia que, quando Touro assume essa responsabilidade espiritual, sua presença se torna ainda mais firme, mais próspera e mais protegida. Não há mais medo do escuro, porque a muralha não está fora, ela está dentro. Se você é de Touro e sente que chegou o momento de entender sua força, sua missão e sua proteção espiritual de forma mais profunda, existe um caminho de autoconhecimento que não exige ruptura, apenas consciência. No e-book Touro, o guia espiritual completo, você encontra esse caminho explicado com clareza e respeito. Como interpretar seu mapa astral,
como realizar rituais e banhos de limpeza e prosperidade, como alinhar sua energia com aquilo que sua alma já conhece, mas talvez ainda não saiba nomear. Nada aqui é exagero, é aprofundamento. O link para adquirir o e-book está na bio e no comentário fixado. Que esse conhecimento não seja apenas informação, mas um retorno à sua própria essência. Porque quando o touro reconhece quem é, nenhuma treva encontra passagem. A muralha permanece, firme, consciente e em paz.